palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 11. Deuteronômio, capítulo de número 11. Nós estamos estudando, sobre o sal. E o sal, irmãos, ele não tem meio termo. Ou ele dá sabor, ou ele não dá sabor. Ou ele serve, ou ele presta, Ou ele não serve, ou ele não presta. Então, não existe três caminhos, não existe três opções. Ou é, ou não é. Ou é mentira, ou é verdade, ou é luz, ou é trevas, ou é porta larga, ou é porta estreita, ou é o céu, ou é inferno, ou é Deus, ou é o diabo, Não tem meio termo. Sal, ou ele é, ou ele não é. E nós temos que ser firmes, naquilo que nós somos. Vamos ler comigo? Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26. Deus fala assim, eis que hoje eu coloco diante de vós duas opções apenas, a bênção e a maldição. Amém? Então, para um pouquinho, irmãos, e olha para a irmã Dani. Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos, Duas decisões, dois posicionamentos. Ou é a bênção, ou é a maldição. Ou é andar com Deus e ser sal, ou é estar longe de Deus, perder o sabor, E aí é o que diz lá em Mateus capítulo 5, se o sal perde o sabor, ele não serve, ele não presta para nada, a não ser para ser ali pisoteado pelos homens. E nós vimos que o sal, ele tem um símbolo de firmeza. O sal, ele tem um símbolo de aliança, Quando era feito ali uma aliança, um pacto de sal, aquele pacto, ele não podia ser dissolvido, ele não podia ser diluído, E nós temos que ter essa firmeza no nosso compromisso, irmãos, em servir a Deus. A gente não pode tentar ficar num meio termo. Eu estava até pensando sobre Elias, Quando Elias, ele clama a Deus, desce fogo do céu, De uma maneira sobrenatural, de uma maneira milagrosa, ele chama o povo para um compromisso. O povo, ele estava dividido, o povo estava se curvando, se prostrando, A Baal e a Azerá. O povo estava com o coração dividido. E ali, então, Elias faz aquele desafio. A glória de Deus, ela é revelada, ela é manifesta naquele lugar. E aí Elias faz aquele apelo, para o povo se posicionar. Se Deus é o Senhor, então sirva-o. Mas se Deus não é o Senhor, então sirvam a Baal. E ele fala, até quando vocês vão ficar cocheando, manquejando entre dois caminhos, entre dois pensamentos, entre dois senhores, Então a gente não pode, irmãos, estar com um pé na igreja, um pé no mundo. A gente não pode estar na igreja e com a mente no mundo, não. Nós temos que ter essa firmeza de fé. O Senhor é o meu Senhor. Quando tudo vai bem, Ele é o meu Deus. Ele é o meu abençoador. Irmã Dani, mas se a situação ficar difícil, irmã Dani, Deus falou que ia ser sua bênção? Deus falou que ia ser sua vitória? Deus nos enganou, irmãos? Não. Jesus, ele disse, no mundo você vai ter luta. No mundo você vai ter aflição. Mas não desanime. Permaneça em Jesus, porque Jesus, ele venceu. Então, largar Deus, largar da fé, virar as costas para Deus, irmãos, nunca pode ser uma opção. Amém? Largar, virar as costas para Deus nunca pode ser uma opção. Nós não podemos servir a Deus com um plano B. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus
com o coração dividido. Lá em Mateus, Jesus ele fala: é impossível ter dois senhores. É impossível servir a Deus e servir a Mamon. Então nós temos que decidir aonde vai estar o nosso coração, né? Na bênção, em Deus, na vida, ou no mundo, na morte, nos prazeres do mundo, nessas coisas passageiras. E aí eu coloquei aqui no meu esboço, né, duas pessoas que se posicionaram de maneiras diferentes, se posicionaram de maneiras opostas, mas se posicionaram com firmeza, de acordo com a direção de Deus. Uma destas pessoas foi o José, filho de Jacó, o José que foi lá para o Egito, né, que viveu de uma maneira milagrosa, sobrenatural, com provisão de Deus no Egito. Quando José estava na casa do Potifar, irmãos, ali a esposa de Potifar tentou seduzir ele, tentou agarrar ele, né? E o que ele fez? O que José fez, irmãos? Ele fugiu. Ele se envergonhou de fugir. Ele preocupou-se em a sua masculinidade ser colocada em risco. Como assim? Um homem fugindo, o que vão pensar? Que eu não sou homem de verdade. Ele podia pensar isso, sim ou não? Hoje em dia, os jovens, eles passam uma pressão muito grande. O que você não beijou? O que você não fica? O que você ainda é virgem? O que você, não fica aí? Mas se você não experimentar, como é que você vai saber se você vai gostar ou não? O jovem sofre essa pressão. José também, irmãos, ele sofreu essa pressão, mas ele se importou com o que a esposa de Potifar ia falar, ele se importou o que os outros escravos iam falar, e aí, seu bobo, hein, deixou ali de pegar a mulher do chefe. Podia ter isso, podia ou não podia, irmãos? Mas José, ele não se importou. Ele, com aquele temor, com aquele respeito de Deus, ele saiu correndo, ele saiu fugindo, e ele dizia que Deus me livre de eu pecar contra o Senhor. Que Deus me livre, né? De eu o quê? Pecar contra Deus e contra o meu Senhor, o meu patrão, né? Contra Potifar. Então nós não devemos, irmãos, nos envergonhar de não estar aonde Deus não está, né? Nós estamos nesse tempo, junho e julho, né? Tem muita questão de festa junina, né? Festa junina é o quê, irmãos? É festa de São João, é festa de santo, é festa, irmãos, pagã, né? E aí vai estar lá o crente no meio? Vai estar lá o Filho de Deus no meio? Não, irmã Dani, eu não estou cultuando São João, eu não estou cultuando, irmã Dani, Santo Antônio, mas você está ali. Você está ali. Tem um ditado: me diz com quem tu anda, e eu vou te dizer o que, irmãos? Quem tu és. Se está todo mundo ali com aquele propósito e o crente está no meio, né? Ele vai ser colocado como igual. E há uma pressão, irmãos, para a gente ser igual. Há uma pressão, irmãos, para a gente se misturar com o mundo, né? A minha filha passou a maior pressão na escola. A professora falou: não, eu vou te descontar ponto. Não, você precisa ir. Eles até trocaram a data para ela poder participar da tal da festa junina, valendo como ponto de português, valendo ali o teatro, né? Como uma avaliação linguística. E a professora falou: não, então tu vai fazer um trabalho enorme, tu vai fazer um trabalho muito grande, esse trabalho vai ser muito difícil. Olha a pressão. E nós não devemos nos envergonhar da nossa fé. Nós não devemos, irmãos, nos envergonhar de não estar aonde Deus não quer que nós estejamos. A palavra de Deus diz: não se conforme, não pegue o formato desse mundo, não seja igual, não seja parecido com este mundo.
Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para ser uma nação particular, para ser um povo santo, irmãos. Deus te chamou para ser a diferença. E a igreja vai ganhar o mundo não pela igualdade, mas a igreja vai ganhar o mundo, irmãos, pela diferença. Por exemplo, quem aqui veio para Jesus porque cansou do mundo? Quem veio para Jesus porque cansou do mundo? Se você entrasse na igreja e você encontrasse a mesma coisa, ia fazer diferença? Ia te atrair? Ia te segurar, irmãos? Então o mundo cansa, o mundo machuca, o mundo, irmão, só tem coisa ruim. E o que atrai as pessoas? Essa diferença. E o diabo quer que a gente perca essa diferença. O diabo quer que a gente fique semelhante, o diabo quer que nós fique igual. Mas José não se importou. José lhe disse: eu não vou pecar contra Deus. Pode ter pressão, pode ter perseguição, pode falar o que quiser, eu vou sair correndo. E teve consequência, teve ou não teve, irmãos? Ele foi lançado na cadeia, de maneira injusta. Mas lá Deus desamparou José? Não, ele foi engrandecido na cadeia. E eu creio, irmãos, que cada fase da vida de José, tudo que José passou, forjou e formou quem ele era em Deus. É ou não é? Você não é o resultado de tudo que você passou na tua vida? Sim ou não? Quanta coisa você aprendeu, né? Você é o resultado, irmãos, de tudo aquilo que você passou. Tudo que José passou, irmãos, preparou ele para ser um bom administrador, preparou ele para ser um bom governador, preparou ele para a posição que Deus colocou ele. Amém? Então não se importe com a pressão, não queira ser igual, parecido com todo mundo. E outro exemplo, um exemplo fugiu, né? Agora eu vou falar de um exemplo que ficou. Que exemplo é esse? Maria, mãe de Jesus. Aparece para ela um anjo, e o anjo disse: você vai gerar e você vai dar à luz ao Salvador. Loucura. Ela falou: como é que isso vai acontecer? Se eu sou noiva, eu não conheço marido, como é que eu vou ter um filho sem um marido? E o anjo fala: o Espírito Santo vai vir sobre você, e você vai gerar, e você vai conceber. Maria podia dizer: eu não, estou largando fora, muita responsabilidade. Imagine, irmãos, o quanto o corpo de uma mulher muda durante uma gestação. Muda ou não muda? Muda. O corpo da mulher muda, a mente da mulher muda, o sentimento, a visão de vida da mulher muda. Então Maria estava se sujeitando a todas essas mudanças naturais antes mesmo, o que, irmãos? De ali casar com José. E sem contar a parte ali cultural, que se uma mulher ela aparecia grávida sem marido, ela era apedrejada até a morte. Maria podia ter perdido a vida. Maria corria, irmãos, risco de vida. Ela podia sair, virar as costas, fugir. José fugiu, sim ou não? Mas era para José fugir. E Maria ficou, porque era para Maria ficar. E ela se coloca na mão de Deus e ela disse: eu estou aqui. Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor, ainda que tenha risco, ainda que eu vá sofrer, ainda que eu possa por algum lado perder, mas eu vou cumprir a vontade de Deus. Então nós temos esses dois casos que eu estou citando, mas a Bíblia, irmãos, ela é recheada de histórias, de pessoas que fizeram a diferença e de pessoas que não fizeram a diferença. Então nós temos essa escolha diante de nós. Que tipo de sal eu vou ser? Eu vou ser uma bênção? Eu vou ser um sal firme? Eu vou ser um sal com sabor? Ou eu vou ser um problema? Ou, eu vou andar no caminho errado? Por que a irmã Dani está falando tudo isso? Porque o sal, ele tem essas duas faces.
ao mesmo tempo que ele é firmeza, ao mesmo tempo que ele é uma bênção, ao mesmo tempo que ele é o sabor, ele traz o sabor, o sal, irmãos, presta atenção nisso. O sal também é um símbolo de maldição. E com Deus não tem meio termo. Ou você é bênção, ou você não é. É mais fácil a irmã Dani falar assim, né? Ou você é bênção, ou você não é bênção. Vou falar assim para dar uma aliviada. Mas se fosse o pastor Moisés, sem rodeio, ele ia dizer, ou você é bênção, ou você é maldição. Sim ou não? Vamos ver isso, que o sal também é um símbolo de maldição. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo 17. Aí nós escolhemos que tipo de sal nós queremos ser. O que abençoa, o que gera vida, ou o que amaldiçoa, ou o que gera morte. Jeremias, capítulo 17, não vou me deter muito aqui ao versículo, eu já preguei, irmãos, tem muita coisa boa aqui, mas eu vou me deter ao sal, né? Senão a gente começa a dar volta, e aí o povo não entende nada e não adianta, né? Jeremias 17, versículo de número 5, diz assim, ó, assim diz o Senhor, não é, irmã Dani, o que Deus diz? Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, a sua força, e acaba apartando, tirando o seu coração do Senhor. Então, ou o nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está nos homens. Ou o nosso coração, irmãos, está em Deus, ou o nosso coração está na força do braço. Às vezes a pessoa confia em outros, né? Confia lá, não, um padrinho vai me abençoar, não, alguém lá vai mexer os pauzinhos, vai me colocar naquele lugar. Não coloca a tua confiança. A palavra de Deus diz, vão é o socorro do homem, vão é o socorro do homem. Não coloca o teu coração nisso, coloca o coração em Deus. Deus pode usar pessoas? Pode. Deus usa pessoas? Usa. Mas a glória não é dos homens. A glória é de quem, irmãos? A glória é de Deus. Então nunca coloque o teu coração em outras pessoas e também não coloque o teu coração na força do teu braço. Por quê? Porque a nossa força se esgota. A nossa força, irmãos, ela acaba. Ontem foi um dia que eu trabalhei, né? Limpei, esfreguei a cozinha da igreja, marquei exame para Esther, fui no postinho ver de oculista, de dentista, fui levar ela no parque, fiz compra no mercado, fiz compra na fruteira, né? Olha que rendeu. Chegou uma hora que eu só sentei no sofá, comeu chimarrão, cruzou uma barata, irmãos. O pastor me olhou assim. Aí eu matei a barata e eu falei, agora tu junta, porque eu tô no modo sobrevivência. Sério, irmãos. Eu não tinha nem coragem de levantar, pegar um papelzinho e botar a barata no lixo. Eu falei, quando levantar, tu coloca, que agora eu tô só existindo. O pessoal chegava pra aula da grade, eu alcançava a chave assim, ó. Eles que pegassem, abrissem o portão, entrassem, né? Eu não me movi do meu lugar. Por quê? Porque eu estava cansada. E eu cheguei no quarto e eu falei para o pastor, graças a Deus, que a gente não é salvo por obras. E ele olhou assim, por quê? Aí eu falei, porque eu trabalhei um monte. E porque eu tenho muito mais para trabalhar e ainda não tenho mais força. Então a gente não consegue, irmãos. A gente cansa, nossa força acaba. Não coloca o teu coração no teu braço, na tua força. Coloca o teu coração em Deus. E eu dizia, Deus, obrigado. Porque quando eu desempenho, quando eu vejo, quando
prazer, o Senhor me ama. Obrigado, Jesus. Então não coloca o teu coração nisso, tá? Porque a palavra de Deus diz que fazer isso é trazer maldição. E olha com o que Deus compara. Versículo de número 6. Porque esta pessoa será como uma tamargueira no deserto, sem água, em lugar de sequidão, sem vida, e não sentirá o bem, não sentirá a brisa, não sentirá a chuva. Por quê? Porque a pessoa está tão no ruim, está tão no mal, que ela não consegue ver o bem de Deus. Olha que triste. Aí fala assim, antes morará em lugares secos do deserto. E aonde, irmãos? E na terra, misericórdia. Morará na terra salgada. Terra salgada é um símbolo de maldição. Era colocado sal, né? Era colocado sal para matar a terra, para que a terra não produzisse. Olha que forte. Deixa eu te mostrar outra referência. Vamos abrir lá, Salmos, capítulo 107. Salmo 107. E aí, às vezes a pessoa, né, fica brava com o deserto, fica brava com a terra salgada, né? Ai, tá louco, esse lugar não dá nada, né? Ai, irmã Dani, Alvorada, olha, não sei o que eu tô fazendo aqui, por que Deus me colocou em Alvorada? Irmãos, o problema não é Alvorada. O problema não é Alvorada, o problema não é Porto Alegre, né? O problema não é Charqueadas, não. O problema não é a terra. O problema não é o lugar. O problema, irmãos, é a pessoa. Amém? Olha o que diz no Salmo 107. Salmo 107, versículo de número 33. Diz assim, vamos ler juntos. Salmo 107, versículo 33. Ele, Deus, né, converte rios em desertos e nascentes em terra seca. Versículo de número 34. E a terra frutífera em que, irmãos? Em terreno salgado. Por que, irmã Dani, que Deus vai fazer isso? Lá, um lugar tão regado, um lugar cheio de água, Deus vai transformar num deserto. Um lugar, irmã Dani, tão bonito, frutífero, Deus vai transformar numa terra salgada, uma terra morta, uma terra que não dá nada. Por quê? Pela maldade dos que nela, quem é que faz o lugar, irmãos? Quem faz o lugar é a pessoa. Se a pessoa é uma pessoa má, se a pessoa, irmãos, é uma pessoa que não anda com Deus, não tem temor, não é posicionada em Deus, irmãos, ela amaldiçoa até o lugar que ela está. Ela torna um lugar de manancial em deserto. Ela torna, irmãos, um lugar frutífero em uma terra salgada, que não gera, que não produz, que não dá fruto. Então a bênção de Deus, irmãos, começa dentro de você, no teu coração. Amém? Quando Deus converte um coração mau num coração bom, irmãos, Ele muda todo aquele lugar. Você já viu que uma pessoa, às vezes ela chega num lugar, ela azeda tudo. Sim ou não? Até o sol fica nublado, misericórdia. Você já viu pessoas assim? Tá em casa, briga com a vizinhança toda. Porque essa vizinhança, porque esse lugar, porque isso daqui. Aí vai para outro lugar, briga também. Vai para outro lugar, briga também. Não resolve, o problema não é o lugar. O problema é o coração da pessoa briguento, azedo, né?
malvado, misericórdia. Se você plantar o bem, irmãos, você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, você também vai colher o quê? Colher o mal. Irmã, eu quero uma transformação nessa terra, nesse lugar que eu tenho. Não aceito ser uma terra salgada, amaldiçoada. Eu quero a bênção de Deus. Então cuida do teu coração. Invista no teu coração. Por que a irmã Dani fala tanto de oração, de devocional, de leitura bíblica? Por que a irmã Dani fala, irmãos, tanto de vir na igreja, de congregar, né? Por quê? Porque é Deus que nos transforma. É Deus que nos transforma. O vaso é trabalhado, irmãos, nas mãos do oleiro. Às vezes em quando eu sou tão chata, às vezes em quando eu sou tão insuportável, que nem eu não me aguento. Eu digo assim, meu Deus, eu preciso orar. Quem faz isso também? Quem passa por isso? Agora não estou sozinha, glória a Deus. Não é assim, irmãos? E a gente se coloca diante de Deus, Deus vai mudando. A gente sai dali outra pessoa, com outra visão, com outra perspectiva de vida, né? Então nós precisamos estar em contato com Deus, deixando Ele trabalhar, tratar no nosso coração, e isso vai abençoar a terra que nós estamos, né? Tem um caso aqui que eu quero falar sobre uma pessoa que influenciou, né, toda a terra em Juízes capítulo 9. Irmãos, eu não vou conseguir pregar aqui todo Juízes 9. Ontem eu dava risada, né? Até escrevi na minha Bíblia KKKKK. Por que, irmã Dani? Porque eu estava estudando sobre Abimeleque, né? Aqui, irmãos, Abimeleque, ele era um dos filhos de Gideão, né? E o que aconteceu? Gideão, ele morreu. Abimeleque foi lá e diz, agora eu vou reinar no lugar do meu pai. E ele chega lá em Siquém e ele fala assim, a mãe dele era de Siquém, né? E ele fala, vocês são meus irmãos. Se é para alguém reinar sobre vocês, então que seja alguém da família, que seja sangue. E aí o povo acuado, né, com Abimeleque, poxa, aí ele é sangue, né, ele é irmão, então vamos, né, não temos opção, vamos deixar ele governar, vamos deixar ele reinar. O que ele fez, irmãos? Ele matou os 70 filhos de Gideão, ele matou todos os meios-irmãos dele. Alguém que não cuida da família, alguém que não cuida nem dos seus, é confiável? Se ele mata os seus, o que sobra para os outros? Sim ou não? Ele matou os 70 filhos de Gideão. Só sobrou um, irmãos, um homem chamado Jotão, o filho mais novo de Gideão. O Espírito de Deus inspira ele chega lá e ele conta uma parábola das árvores. Ele conta sobre a videira, ele conta sobre a figueira, que é chamada para reinar sobre as árvores. E a figueira diz, não, o meu fruto é muito doce, eu vou servir com o meu fruto, eu vou envolver minha doçura, não. A videira não, mas eu gero alegria, eu vou envolver o meu fruto, não. E todas as árvores foram dando para trás, só sobrou o espinheiro, que representa Abimeleque. E ali Jotão falou, se vocês estão sendo sinceros, se ele está governando porque vocês verdadeiramente querem, e não é porque vocês foram acuados, ele vai reinar sobre vocês, ele vai ser bênção para vocês e vocês vão ser bênção para eles. Mas se não é sincero o coração de vocês, vai sair fogo do espinheiro e o espinheiro vai consumir toda a terra. Irmãos, dito e feito, colocaram intriga. Abimeleque veio, guerreou contra a cidade de Siquém e ele destruiu completamente, com toda a cidade. Ele destruiu completamente. E aí, quando ele destruiu, olha o que ele fez. Versículo, eu não tenho tempo de ler tudo, né? Mas o versículo de número 45 diz, e Abimeleque
se levantar, está amaldiçoado. Mas por que aquele lugar foi amaldiçoado, irmãos? O Abimeleque era a flor que se cheira? Ele era uma bênção? Misa é bem pelo contrário, né? Que homem amaldiçoado, que amaldiçoou todos os irmãos, toda uma cidade, toda uma nação. Que tristeza. E aí ele semeou sal. E esse homem, irmãos, era tão mau que ele continuou avançando, continuou destruindo, e tinha um moinho e uma mulher derrubou uma pedra do moinho em cima dele e quebrou o crânio dele. A Bíblia diz, quebrou o crânio dele. E ele lá, irmãos, com o crânio quebrado, ele pede para o servo dele, ele diz assim, me mata, pega a tua espada e me mata, para que não digam, Abimeleque foi morto por uma mulher. E eu dava risada. Homem frouxo, né? Que eu não tenho a fama de ser morto por uma mulher. Lembra da mulher valente? Lembra? Tem na música que ela matou Abimeleque. Lembra? É essa passagem com uma pedra de moinho, né? Então é um exemplo muito ruim que trouxe maldição. Mas para nós acabar agora e orar, nós já vimos, mas nós vamos relembrar, porque eu gosto de trazer à memória coisa boa. A gente aprende com as coisas ruins, aprende com Abimeleque, mas nós trazemos à memória as coisas boas. Vamos relembrar aqui, irmãos, segundo livro de Reis, pouco mais para frente, né? Capítulo de número 2, nós vamos ver sobre Eliseu, que logo que ele recebeu a porção dobrada, ele teve que resolver problema. Que problema, irmã Dani? A terra onde ele estava era uma terra amaldiçoada. Nós já vimos isso, né? O próprio Josué, ele declarou, ninguém vai construir, ninguém vai edificar. Quando for edificar, o filho mais novo vai morrer. Quando terminar de edificar, o filho mais velho vai morrer. Aconteceu, irmã Dani? Aconteceu. Mas olha só, Eliseu foi cura para aquela terra. Segundo o livro de Reis, irmãos, deixa eu achar aqui, achei. Versículo de número 19, segundo o livro de Reis, 2:19. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril, morta, porque foi amaldiçoada, né? E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela o que, irmãos? Sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial, à fonte das águas, e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor. O que o Senhor disse? Sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterele. Num caso o sal foi destruição, foi maldição, e num caso o sal foi o que, irmãos? Foi cura, foi vida. O que vai determinar? O coração da pessoa, né? Que está ali usando. Não adianta, irmãos, pegar o sal aqui, levar lá, irmãos, de qualquer jeito. Não. Tem gente que vem, chega no final, só quer levar o sal, só quer levar o óleo, né? E aí, não prepara o coração, não prepara a fé, né? Não tem um contato com Deus, quer abençoar alguma coisa ainda? Não. A bênção de Deus começa na nossa vida, no nosso coração. E aí, Deus nos torna uma bênção para abençoar. E para nós abençoar, nós precisamos ser
um sal com sabor, um sal firme, um sal decidido na nossa fé e na nossa comunhão. Deu para entender? Então o sal ou é bênção ou é maldição, não tem meio termo. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos? Oh, glória!